Para mim é um desafio, né, sair do laboratório e trazer um trabalho diferente do que eu estou acostumado, mas porém é uma ferramenta aí que o tribunal tem trabalhado e que tem auxiliados aí nos serviços de fiscalização de rodovias. Eu queria pedir a permissão para ficar, acho que fica melhor para apresentar. Então, a minha apresentação ela é no sentido de trazer um paralelo de como é feito hoje o trabalho de levantamento de visual contínuo, né, de rodovias, que hoje é feito de forma manual, né, com inspeções físicas, e o avanço aí que a gente está procurando ter com o uso de inteligência artificial para desenvolver aí um modelo para fazer esse tipo de levantamento. Bom, trazer um breve contexto aqui da situação da malha rodoviária do estado de Goiás. É uma malha bem extensa, onde 12,5 mil quilômetros de extensão são pavimentados, e é o principal modal, né, de transporte de mercadorias e pessoas. O estado de Goiás é um grande produtor de grãos, então, em certas épocas do ano, a gente tem um volume muito grande de caminhões rodando nas rodovias, tanto vicinais como pavimentadas, né, ainda é um desafio para o Estado, né, ainda tem cerca aí de 7 mil quilômetros a pavimentar de rodovias estaduais. A malha rodoviária de Goiás ela é avaliada aí em torno de 17,4 bilhões, e o valor para manutenção e reconstrução dessa malha hoje, né, aproxima aí de 25,7 bilhões de reais. Então, são valores bem expressivos aí. Em 2020 a 2023, né, foram investidos aí cerca de 3,8 bilhões em obras de manutenção e expansão, né, da infraestrutura de transporte do Estado. Bom, hoje ainda a fiscalização, né, da malha rodoviária, né, da trafegabilidade, ela é feita ainda com inspeções físicas, né, por equipes aí que vão a campo fazer esses levantamentos. Desde 2020, né, o Tribunal de Contas ele vem fazendo um trabalho para verificar as condições de trafegabilidade das rodovias, né, do Estado de Goiás, rodovias estaduais, e é um levantamento visual contínuo que a gente realiza, porém diferente daquele que o DENIT executa, né? O nosso é algo bem mais simplificado, né, que é realizado por quilômetro a quilômetro da rodovia, porém sem ter o detalhamento que a norma do DENIT traz. Aí já por questões de objetivo, de logística, de pessoal, né, a gente não consegue fazer algo tão detalhado. Porém, é um trabalho que tem dado grandes resultados aí, né, que permite ter uma real situação de como andam as rodovias do Estado, né? Principalmente a questão de garantir a trafegabilidade para o usuário, para os motoristas de caminhões aí, que no período de escoamento de safra, né, que é um problema aí, né, tirar o grão ali da lavoura e levar até, né, os silos, né, aos portos aí. Hoje esse trabalho ele é feito através de um registro manual, né, as equipes vão a campo e através de fichas manuais vão ali anotando, né, os tipos de defeitos que são já pré-definidos aí no trabalho de levantamento. E então, geralmente é uma equipe composta por 3 pessoas, né, dois técnicos aí, 2 pessoas da área técnica, mais um motorista, né, que tem a função ali só de conduzir o veículo. Então, trazendo um pouco de como é a dinâmica, né, geralmente um vai olhando ali a parte frontal da rodovia, e lateral direita, e o colega que está atrás, né, a parte esquerda. Isso porque a gente, além de olhar os defeitos que estão ali, buracos, né, trincas, afundamentos, a gente também tem uma atenção muito grande na questão das erosões, dos deslizamentos de taludes, né. Eu
tenho feito acompanhado esse trabalho, participado desse trabalho desde 2020. Então, quando a gente iniciou, tinha um problema muito grande nas rodovias de erosões, tanto em dispositivos de drenagem como, né, em obras de arte especiais. Então, foi onde acendeu um alerta muito grande, né, a questão do risco, né, da evolução dessas patologias, porque além do custo, né, de manutenção disso, de recuperação, você tem ali um risco ao usuário, né, às vezes se não toma uma providência imediata ali. Então, em paralelo a isso, é feito também um registro fotográfico, né, que isso também serve aí para embasar os relatórios posteriormente. Dessas fichas também é feito o processamento, né, do resultado do levantamento. Hoje é feito tudo de forma manual, né, usando o Excel ali. Então, todos os resultados, né, todos os gráficos que são gerados são feitos aí através do Excel. Então, o que a gente busca hoje é melhorar tanto o levantamento como o processamento dessas informações aí, né, com o uso da inteligência artificial, que eu vou chegar ainda para detalhar melhor. Bom, aqui são alguns tipos de patologia que são identificadas, né, as mais comuns aí, né, panelas, né, a gente, quando iniciou lá em 2020, tinha uma situação muito ruim de algumas rodovias, principalmente as que têm grande volume de tráfego, afundamentos também, né, por deformação plástica ou por questão estrutural, deslizamentos de taludes, né, erosões, né, erosões foi algo assim que nos assustou bastante quando a gente começou a fazer esse trabalho, tinha um número muito grande. Trincas, né? No levantamento a gente consegue pegar só o que é mais severo, porque é um levantamento que é feito a uma velocidade de 40 por hora. Então, trincas que estão iniciando ali, não é possível identificar. Vegetação avançada, né? Muito problema de roçagem. Sinalização também é um achado bem relevante, né? Muita rodovia com sinalização antiga, né, que já não atende mais aí os critérios de segurança e os critérios são descritos em normas. O objetivo também do trabalho de trafegabilidade, né, que foi feito pelo tribunal, que é feito pelo tribunal, né, esse ano a gente realizou novamente, que aí a gente vai vendo como que está a evolução disso, né, de como tem, se tem melhorado, se tem piorado, conforme cada gestão. Então, um dos objetivos também era ver como que as empresas estavam trabalhando, né, nesses contratos de manutenção. Então, assim, muitos serviços sendo pagos e quando a gente foi em campo, né, verificou uma realidade totalmente diferente. Então, foi possível aí verificar como que estava, né, a qualidade desses serviços, né, e desses contratos aí. Bom, algumas limitações do modelo de fiscalização, eu não gosto nem de chamar de limitação, mas algumas dificuldades, né? Primeiro delas, a eficiência limitada, né? É um grande esforço aí para as equipes, né, fazer esse tipo de levantamento, né? Você ficar 8 horas, 10 horas dentro de um carro, escutando buraco, afundamento, né, e anotando isso, no final do dia você está com a cabeça cheia, né? Imagina passar a semana inteira fazendo isso e, às vezes, até na semana seguinte também pegar outro trecho aí. Hoje a gente a gente conseguiu montar 7 equipes para esse ano, para fazer esse levantamento, cada equipe pegou uma região diferente, porém, quando a gente iniciou, a gente não tinha a quantidade de pessoas que tem hoje na nossa engenharia, né, do tribunal, então, às vezes tinha que viajar 2 semanas seguidas, até 3. Então, às vezes o cansaço ali te leva a erros também, né? Como isso é anotado de forma manual, quilômetro a quilômetro, cada tipo de manifestação ali, a pessoa tem que ficar de olho no odômetro do carro, né, vendo ali a quilometragem que está, tem que estar anotando, né, tem que estar atento à rodovia, à questão da segurança também. Então, são fatores aí que levam a um desgaste humano muito grande.
O custo elevado disso, né? Você levar uma equipe dessa, você tem custo com combustível, custo com diária, né? Então, depreciação do veículo. Então, são fatores aí também que dificultam. Uma abrangência limitada, né? Lá no primeiro slide, eu não comentei, mas a oportunidade de falar isso agora. Hoje a gente consegue fazer esse levantamento em torno de 50% da malha pavimentada do estado, né? Então, é uma abrangência limitada, né? 50% a gente não consegue ver em que condições que estão as rodovias. E o risco, a segurança, né? Que é o risco de estar na rodovia ali, andando a 40 por hora, né? Você tem que ter um motorista ali atento, esperto, né? Com a expertise para o tipo de trabalho, né? Saber acelerar um pouco, saber reduzir. Então, ele também tem que estar treinado a esse tipo de trabalho. E risco, né, ao descer para fotografar uma patologia, olhar uma erosão, né, você tem um risco de um atropelamento, tem colega que já correu de cachorro, já teve em contato com cobra, então são riscos aí. Mas, porém, fazem parte do nosso trabalho, né? A gente não pode desconsiderar isso. Alguns pontos positivos que eu levanto desse trabalho, né, por participar, principalmente, a identificação dessas erosões, né, às vezes, no modelo de inteligência artificial, você não consegue ter essa abrangência lateral da rodovia, então, pode passar despercebido aí. Então, essa ida a campo, né, essa inspeção física te permite a isso. A inspeção das obras de arte especial, né, toda ponte a gente desce, olha como é que estão os encabeçamentos, olha se consegue identificar alguma patologia ali. A gente usa também drone, né, para fazer tanto o registro fotográfico como auxiliar nesse tipo de verificação. Os dispositivos de drenagem superficial também é um problema muito grande, né? A falta de manutenção e a falta de cuidado ali, né, tem levado aí a perca de muito dispositivo, né, que se inicia ali com um dispositivo quebrado, quando vê está virando uma erosão, né? E um ponto assim que eu considero bastante importante é a evidenciação da patologia já em loco ali, né, que você já te permite tomar algum tipo de decisão, né, quando se levanta uma questão ali mais grave, né, como a gente já teve ali erosões em encabeçamento de pontes, que às vezes passa despercebido ali por um leigo, mas para quem tem um conhecimento técnico, vê que aquilo ali pode se transformar num problema bem maior, né, tanto para a segurança como para a própria engenharia. Bom, então inovar é preciso. O que o Tribunal de Contas tem procurado fazer é evoluir nos seus métodos de fiscalização, né, e nas suas metodologias. Então, desde 2024, né, o Tribunal de Contas, em parceria com a UFG, né, a Universidade Federal de Goiás, vem desenvolvendo um modelo de inteligência artificial, né, para fazer esse trabalho de fiscalização de rodovias, né. Ele foi batizado de Iago na Estrada, e atualmente ele vem sendo desenvolvido aí. Bom, a estruturação da solução, né, ela se divide em 3 partes. A primeira delas é um módulo que a gente chama de aquisição de imagens, né, que é um equipamento aí que vai acoplado no teto do veículo, onde ele é composto por 2 câmeras, né, um IMU para fazer a estabilização da imagem, um computador ali para o registro dessas informações e um GPS integrado, né, para fazer o georreferenciamento aí do levantamento. Então, esse módulo ele utiliza sensores e câmeras, né, e realiza a coleta de dados em tempo real. Então, ainda é um protótipo, né, que vem sendo melhorado. Eu não vou conseguir trazer aqui tantos detalhes, igual o Antônio trouxe, né, na experiência que eles estão tendo lá já com o uso de IA lá no estado do Ceará. Porém, a gente tem trabalhado no sentido de desenvolver, né, a cada ida em campo, né,
esse protótipo aí, né, que vai sendo melhorado e a partir dos anos aí a gente pretende chegar em algo aí que venha atender aí a nossa necessidade. Aí tem o módulo de detecção de patologias, né, que é o processamento, o levantamento e processamento desse conteúdo levantado em campo, né, com o uso de algoritmos aí, inteligência artificial, né, ele vai fazer a identificação desses defeitos, né, aqueles mesmos que eu levantei ali onde é feito hoje, né, na inspeção física. Então, é um módulo aí que vai fazer o processamento disso. E o módulo aí, auditoria e controle social, né, que é a materialização de todo esse levantamento e processamento, né, que vai trazer aí os relatórios, né, um panorama aí de como anda, né, as rodovias, né, do estado de Goiás. Então, os tipos de ações que podem ser feitas, né, de manutenção, conservação. Então, vai facilitar aí o acompanhamento, né, desses levantamentos, né, que hoje são feitos anualmente, né, vai possibilitar também ser realizado em mais de um período do ano, né. Então, é interessante fazer um levantamento antes do período chuvoso e pós período chuvoso, né, para ver como é que a manutenção tem lidado, né, com essa mudança de ambientes aí. Bom, então, vai permitir, né, a identificação de padrões, né, das rodovias, né, dos tipos de defeitos, dos tipos de problemas que a gente encontra ali, detecção de anomalias, né, facilitando aí intervenções rápidas e mais eficazes, né. Então, quando você consegue ter um acompanhamento mais constante, né, é possível você prever aí já problemas, né, não deixar aí que um trincamento vire ali um buraco, né, uma panela. Vai ter uma visão mais abrangente, já que a expectativa é que a gente consiga ampliar essa fiscalização, né, passar de 50% para 100% aí da malha rodoviária. Então, isso vai garantir aí melhoramento da gestão de segurança aí da malha rodoviária. Bom, o modelo, ele se assemelha, né, ao que a gente já faz hoje. Então, a ideia é identificar exudações aí, deslizamento, desagregações, panelas, afundamentos, trincas. Então, o levantamento, a expectativa é que se consiga identificar esses tipos de patologia. Eu acredito que ainda vamos continuar levando pelo menos uma pessoa, um técnico junto aí com o veículo que vai fazer o levantamento para estar vendo essa questão de erosões ainda, algo que o modelo não consegue identificar. Bom, os resultados aí, né, uma análise mais detalhada, né, das informações coletadas, né, essa é a expectativa que a gente tem aí com o desenvolvimento da inteligência artificial auxiliando nesse tipo de trabalho. Avaliação das condições, né, das rodovias, né, registro de irregularidades, né, via um sistema de fiscalização transparente. Uma visualização interativa, já que o processamento vai permitir aí, um mapa interativo, né, como o Google Street View, né, para facilitar tanto a fiscalização como mostrar isso para o cidadão, né. Hoje a gente já tem disponível no site do tribunal o resultado desses levantamentos nossos. Porém, assim, ainda podendo melhorar bastante, eu acho que o desenvolvimento desse trabalho, né, vai permitir isso. E o principal aí que é o acesso público, né, o cidadão poder acompanhar como anda o trabalho do tribunal, né, e acompanhar a situação das rodovias também. Nada melhor de você sair para viajar e ter um portal ali onde você pode consultar, né, qual que é a situação da rodovia que eu vou usar para me deslocar para determinado lugar. Então, a expectativa é que o cidadão consiga ter acesso a isso, né? Ah, não, é uma rodovia boa, é uma rodovia que tem buracos, então eu vou ter mais atenção.
Bom, já concluindo as vantagens, né, redução do custo com a fiscalização, já que você vai ter só o veículo ali para fazer esse levantamento. Aumento da precisão no diagnóstico, né, evita aí o erro humano, né. Lógico, quando o projeto estiver calibrado, né, já em condição aí de fornecer informações confiáveis. Aumento da frequência, né, pode ser realizado em várias fases do ano, aí, em vários períodos do ano. E uma fiscalização completa, né, de 100% da malha rodoviária aí, pavimentada. A gente vai dobrar aí o que a gente tem feito hoje. Os resultados alcançados até o momento, né, esse projeto ele tem um custo aí de cerca de 3,3 milhões, né, desde o desenvolvimento aí do sistema de captura de imagens, né, do equipamento, e do que vai ser desenvolvido aí até chegar no resultado final. Já teve um projeto piloto, né, que percorreu 300 quilômetros aí, no sentido de já começar a calibrar o modelo aí, né, coletando imagens, né, e já fazendo um trabalho em cima disso, de identificação das patologias. Ganhou o prêmio Conexão Inova aí, na categoria Soluções com Inteligência Artificial. A utilização de ferramentas de IA permite a trafegabilidade na malha rodoviária total do Estado, né? Essa é a nossa expectativa. Sem o uso do IAGO, isso não é possível aí. A gente não tem força humana para isso. Bom, fechando aqui, as parcerias, né, permite aí a união do TCE com a universidade, né, garantindo expertise prática e acadêmica, experiência em diversas áreas, já que é um projeto integrado, né, com o pessoal de TI, com a engenharia, e formação de novos talentos, já que envolve aí bolsistas, né, estagiários, estudantes aí nesse trabalho. Acho que essa integração tribunal com a academia é importante, tem dado grandes resultados. Esse aqui é o equipamento ali em cima, né, do veículo, então ele é de fácil instalação, né, basta ter um rack ali no veículo, ele é instalado, pode ser instalado em qualquer tipo de veículo aí. Bom, meu obrigado, né, a Gerência de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do TCE Goiás está à disposição aí, e estamos aí para qualquer dúvida e esclarecimento. Obrigado.